A palavra cânon significa norma, significa lista de livros sagrados. O cânon da religião dos judeus é um pouquinho diferente do cânon cristão. Qual que é essa diferença? Apenas 7 livros do Antigo Testamento estão na nossa Bíblia e não estão contemplados na Bíblia dos judeus. E também não estão contemplados na Bíblia das igrejas evangélicas. Porque quando houve a separação da igreja cristã e da igreja luterana, eles adoptaram o cânon judeu e nós cristãos adotamos o cânon mais amplo que contém estes 7 livros. O porquê dessa diferença, os judeus acreditavam que esses livros, por serem escritos em grego e não em hebraico, que era a língua considerada única, válida como linguagem que veicula, que transmite a revelação divina dentro de Israel. Esses livros estão escritos em grego e, portanto, eram suspeitos de estarem contaminados com ideias pagãs, se acreditava pelos judeus. Que livros são esses? Tobias, Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Baruque, Sabedoria e Eclesiástico. O Novo Testamento dos evangélicos é exatamente igual ao Novo Testamento dos católicos. A única diferença que existe é no Antigo Testamento, que as igrejas crentes adotaram o cânon judeu, que tem 7 livros a menos, pelo fato de não termos conservado o original hebraico ou porque diretamente foram livros escritos em grego e, portanto, suspeitos de heterodoxia ou de estarem contaminados, de não serem totalmente fiéis à tradição judaica. A palavra revelação significa comunicação. É Deus que se autocomunica, que se revela à humanidade. Só que nós não podemos entender essa revelação de Deus ou essa comunicação de Deus de uma maneira mágica, como se a Bíblia tivesse sido escrita por Deus e descesse do céu já prontinha, escrita por Deus. Não é assim que acontece essa comunicação divina. A comunicação divina acontece mediada por inspiração, pessoas movidas pelo Espírito Santo, para transmitirem essa revelação. Então, por isso que nós falamos que a Bíblia tem uma coautoria na realidade. É palavra de Deus, mas foi escrita por pessoas humanas, como você, como eu, mas escolhidas por terem uma profunda experiência de Deus e consideradas adequadas, para transmitirem essa revelação de maneira fidedigna. A Bíblia não pode ser pega ao pé da letra. Interpretação literal é fundamentalismo. Até livros que são escritos na nossa época ou no século passado precisam de uma interpretação, de uma explicação. Então, nós não podemos pegar livros que foram escritos 20, 30 séculos atrás, como se fossem da nossa época, e querer entender e interpretá-los sem uma explicação qualquer. Então, interpretação é sempre necessária. Mas quais seriam esses critérios de interpretação? Em primeiro lugar, o principal critério para nós cristãos é a figura de Jesus. Como é que nós cristãos olhamos para o Antigo Testamento? Como é que nós cristãos interpretamos a Bíblia como um todo, tendo como centro a figura de Jesus, a experiência da morte e ressurreição de Jesus. É a partir desse evento que nós reinterpretamos todos os livros, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mas não é só isso, não. A primeira questão, além dessa figura central, da figura de Jesus, nós temos que partir para a interpretação da Bíblia a partir da nossa realidade. O grande objetivo da leitura bíblica é iluminar a nossa realidade com a palavra de Deus
Então, temos que partir da nossa realidade, da nossa situação, das nossas dificuldades, para procurar luz na Bíblia a respeito, né, dessas situações que cada um vive em cada época histórica. Mas o segundo critério seria a comunidade. Por quê? Não seria adequado, não estaria completamente certo procurar na Bíblia apenas uma resposta para a minha situação individual, né? Quando Deus escolheu, lá no Antigo Testamento, né, Deus escolheu um povo e não apenas uma pessoa. A revelação é uma revelação levando em conta a comunidade e não apenas a individualidade. Então, a aproximação para a Bíblia deve ser também levando em conta a situação da comunidade, a situação coletiva, a situação social e não apenas a minha individual. Não é por acaso que o Pai Nosso, a oração que Jesus deixou para nós, é inteira no plural. É nosso, o nosso pão, né? Não é individual. E o terceiro critério de interpretação, o primeiro era Jesus. Depois desse critério fundamental, estamos falando de mais 3 critérios, né? O primeiro é a realidade, o segundo é a comunidade e o terceiro seria o texto, entender o texto de uma maneira adequada. As Bíblias atuais têm notas de rodapé, as Bíblias têm também uma introdução a cada livro, né? Que seria interessante que a pessoa lesse para ter uma noção de que época que foi escrito, quem que foi o autor, nem sempre sabemos, mas quando sabemos é interessante saber quem que foi, por que ele escreveu, em que situação. Se a gente ainda tiver mais informações, como um livro, um comentário que explica esse livro bíblico, melhor ainda. Então, lembre, Jesus como primeiro ponto de vista, como foco de toda a nossa leitura bíblica, né? A nossa realidade, a comunidade e uma interpretação adequada do texto.